Eu sou a professora Érica Fernandes, da Educação de Jovens e Adultos. E a nossa aula de hoje vai falar de uma coisa bem interessante. Você consegue ler? Bem aqui à minha direita? Olha lá. Afinal, o Brasil é uma diversidade. Isso mesmo. Então, vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Tá bom? Mas antes, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro, tenho olhos claros. Estou com uma blusa preta, um colar com algumas pedras verdes e brancas. Estou num cenário muito parecido com a sala de aula. Tem um quadro aqui ao lado com o título da nossa aula. Tem também, ao fundo, uma estante com alguns adereços, livros e, no fundo, uma parede pintada colorida. Bom, vamos começar então. Mas para começar falando de diversidade e de Brasil, você pode pensar um pouco sobre essa palavra diversidade? Pensa comigo. Diversidade, né? Pois é possível dizer que o Brasil é um país que tem uma cultura? Uma cultura. Então acompanha só com o slide o que eu tenho para você. Vamos ler e entender um pouco mais. Vem! Cultura o que é? São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento adquirido a partir do convívio social. O conjunto de saberes e tradições de um povo é cultura. E podem observar aí, olhem quantas manifestações culturais tem nessas imagens. Uma de cada canto do país. Gente, por falar em cultura brasileira, por falar em cultura no Brasil, como eu posso dizer para vocês, Brasil é um país de culturas. Isso mesmo, culturas brasileiras. Olha só que diferente. Nós temos na região Nordeste, por exemplo, a Paraíba e a Bahia. São da mesma região, mas com culturas diferentes. Já pararam para pensar nisso? Pois é, cada estado tem praticamente a sua cultura bem própria. Por isso, nós não podemos dizer que o Brasil tem uma cultura, e sim culturas. Isso mesmo. E pensando nisso, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre duas culturas muito importantes para a constituição do nosso país. Sabia disso? Porque para o Brasil chegar hoje como ele está, com essa grande diversidade que nós temos e que nós somos enquanto brasileiros, isso tem história. Começou lá atrás. Vem comigo, você vai ver aí no slide. Culturas indígenas. Pois é, a cultura indígena brasileira é vasta e diversificada. Os historiadores estimam que no início do século XVI havia 4 agrupamentos linguísticos principais: Tupi-Guarani, Gê, Caribe e Aruaque. Hoje, segundo dados do IBGE, são mais de 300 povos indígenas e mais de 270 línguas diferentes entre os indígenas. Um povo diferente do outro, mesmo estando no mesmo território. Exemplo disso são os Pataxós e Tupinambás na Bahia. E aí vocês podem ver, duas imagens, uma da tribo Pataxó e outra com os indígenas Tupinambá. Bom, eu citei aí, falei sobre o IBGE. O IBGE é um órgão que colhe dados para poder informar para a gente sobre essas questões da língua, dos costumes. E nessa pesquisa, que eles fizeram, eles identificaram que os povos indígenas, como eu falei das culturas brasileiras, não existe apenas um povo indígena, uma cultura indígena. Não, são culturas indígenas. Então, através dessa pesquisa que esse órgão fez e faz, nós podemos ter esse panorama e identificar isso. Por isso que precisamos muito valorizar
esses povos, né? Não dá para a gente deixar para trás uma história que tem todo um legado, que tem influências na nossa vida e no nosso cotidiano até hoje. Os costumes, a culinária dos povos indígenas, principalmente as questões medicinais que eles tiram da natureza, como remédios e outras fontes para a cura de algumas doenças. A gente precisa pensar muito sobre isso. Mas para além disso, porque o povo indígena não é só isso, nós vamos ver aqui mais um slide para a gente poder pensar um pouco mais sobre essa cultura, sobre essas culturas tão importantes para a gente. Os indígenas são os povos originários do nosso país, entendendo que quando o elemento colonizador aqui chegou, eles já viviam nesta terra, chamada hoje de Brasil. Eles vivem como qualquer cidadão da sociedade, estudam, alguns atuam como políticos, profissionais da saúde, professores, médicos, advogados, artistas, entre outros espaços que queiram e desejem assumir como carreira. E aí vocês podem ver, nós temos 3 indígenas que ocupam lugares importantes na nossa sociedade. Um é professor e poeta e escritor, a do meio é médica e essa última foto aí é um indígena advogado. Como vocês viram, eu sublinhei a palavra povos originários, isso mesmo, povos originários porque eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram no Brasil. Então, eles deram origem à nação brasileira, à população brasileira. Por isso eu fiz questão de sublinhar lá para a gente poder entender melhor. Os indígenas são contemporâneos, não são figuras do passado, e sim do passado e do presente. Com esses povos aprendemos muito, sobretudo o modo de viver, de se comunicar, de se cuidar, cuidar do corpo, do meio em que se vive, entre outras tantas coisas. A língua portuguesa é a segunda língua para o povo indígena. Temos agora aí personalidades dos povos indígenas, da cultura indígena. Temos o Mário Juruna, Raoni Mectiri, Ailton Krenak, Sônia Guajajara, Joênia Batista de Carvalho, Juliana Cardoso. Viram como a cultura indígena é interessante? Pois é, a gente pode aprofundar mais esse assunto numa outra aula ou você aí com seu professor. Porque agora eu quero falar um pouquinho também sobre a cultura africana. Vamos lá? Culturas africanas. Povos africanos no Brasil. Sudaneses originários da Nigéria, Daomé e Costa do Marfim, e os bantus capturados no Congo, Angola e Moçambique. Foram desembarcados, em sua maioria, em Pernambuco, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Pluralidade cultural. Essa pluralidade ocorria em várias áreas. Eles dominavam técnicas de agricultura, mineração, ourivesaria e metalurgia. Usavam sistemas matemáticos elaboradíssimos para não bagunçar a contabilidade do comércio de mercadorias. Bom, viram aí como que a cultura africana também foi muito importante para a formação da nossa sociedade brasileira? Pois é, eles foram escravizados, forçados a vir para o Brasil e aqui eles desenvolveram ainda mais técnicas de agricultura, como citei, e outras tantas técnicas que ajudaram e contribuíram para o desenvolvimento do nosso país. Mas, vamos ao próximo slide, a gente vai aprofundar mais um pouquinho isso. Culturas africanas, técnicas agrícolas, plantação de cana-de-açúcar. Eles utilizavam o calendário de cheia e de seca, técnicas de engenharia, na construção e na exploração, técnicas construtivas e de mineração. O trabalho dos escravizados e os empreendimentos de exploração foram os grandes sustentáculos do processo de colonização. Técnicas africanas influenciaram a construção civil por todo o país. Ainda hoje, nas regiões interioranas do Nordeste se mostram presentes.
Pois é, com esse slide nós podemos ver aí, ficou muito claro, como que as culturas africanas influenciaram na engenharia e que até hoje nós temos resquícios disso. Vocês viram as casinhas ali, a casinha de taipa, e que até hoje tem muitas pelo Nordeste? Ainda se tem casas como essas. E isso é uma herança dos africanos que vieram escravizados no período de colonização. Mas ó, vem comigo, tem mais coisa para a gente estudar. Você sabia que os povos africanos construíram as pirâmides do Egito? Pois é, não, né? Não sabia. Mas foram eles que construíram. Você sabia também, você conhece a mitologia africana da cultura Yorubá, com os deuses que são os orixás? Bom, com essas imagens aí, que vocês acabaram de ver, na verdade, deu para você entender mais ou menos o quanto essas culturas africanas foram importantes, são importantes. Pois é, precisamos supervalorizar o conhecimento que hoje nós chamamos de afro-brasileiro. Pois é, porque agora, ó, juntou com conhecimento brasileiro. Então, nós temos o conhecimento afro-brasileiro. Não é só o conhecimento africano. Mas vale ressaltar nessa aula que não existe um conhecimento africano, um conhecimento indígena, um conhecimento brasileiro. Nós somos multiconhecimentos, nós temos uma gama de coisas no nosso país, muita diversidade. É isso que nós somos. O Brasil é significado de diversidade. Olha lá, a nossa aula de hoje foi para a gente lembrar isso. Afinal, o Brasil é diversidade. Isso mesmo. E sendo diversidade, você sabe qual é a sua cor? Por isso a gente não pode ter preconceito. Eu sou paraibana, eu sou baiana, eu sou carioca, eu sou paulista, eu posso ser o que eu quiser. Se eu nasci em alguma região e eu tenho parentes de outra, e se eu quiser ser, eu posso escolher, não posso? E aí, vamos pensar sobre isso a partir dessa aula de hoje? Eu te convido a pensar, porque pensar faz parte da nossa evolução e dos nossos estudos. Pensa comigo sobre diversidade. Vamos lá? Gente, muita coisa nessa aula, mas olha, antes de terminar, eu quero te chamar para ver esse slide com algumas personalidades que eu vou falar, que eu vou ler aqui para vocês. Nós temos aí das culturas africanas, Abdias Nascimento, Carolina de Jesus, Cartola, Castro Alves, Grande Otelo, Pixinguinha, Conceição Evaristo, Clementina de Jesus, João Cruz de Souza, Lima Barreto, Luísa Manrim, Luiz Gama Machado de Assis e Milton Santos. Pois é, agora nós vamos para o nosso desafio. Prestem atenção. Agora é com você. Depois da nossa aula de hoje, anote no seu caderno quais as heranças, influências dos povos africanos e indígenas no seu cotidiano. Com quais traços culturais, indígenas ou africanos, você se identifica? Converse com seu professor ou professora sobre o assunto. Bom, vamos fazer uma revisão da nossa aula de hoje? Nós falamos sobre a cultura, o que é cultura no nosso país, na verdade, né? Nós falamos sobre diversidade, falamos das culturas indígenas e das culturas africanas. Legal, não foi? Eu adorei essa aula. Espero que você tenha gostado. Não deixem de estudar. Estudem, tirem dúvidas com seus professores. E ó, eu vou ficando por aqui e desejo que você veja e reveja essa aula quantas vezes você quiser, até você ficar craque em diversidade e culturas indígenas e africanas. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.